Começa agora, Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. Olá, amigos do podcast Conexão Fecoagro. Estamos aqui hoje para falarmos sobre um evento que vai marcar o conceito global sobre o combate às mudanças do clima. Estou falando da COP30, que será realizada em novembro em Belém, lá no Pará. Isso vai ser entre os dias 10 e 21. A COP30 é considerada um dos maiores eventos sobre o clima do planeta. E vejam só, vai acontecer exatamente no pulmão do mundo, né? Num dos lugares propícios, a floresta amazônica. A previsão dos organizadores é que estejam em Belém aproximadamente 40, 50 mil visitantes de diversos países do globo. Estarão em debate temas como a redução da emissão de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, os financiamentos climáticos, que aliás são super importantes e necessários, não é? As energias renováveis, preservação de florestas, da biodiversidade e os impactos sociais dessas mudanças nas comunidades. Santa Catarina vai estar lá, presente. Por sugestão do deputado Mauro de Nadal, ex-presidente do parlamento, foi até criada uma frente parlamentar de fortalecimento da COP30 aqui no estado. Aliás, o deputado está aqui conosco, né, nos estúdios da Fecoagro em Florianópolis para falar sobre esse movimento, de suas defesas lá em Belém. Deputado, tudo bem? Eu quero lhe agradecer, muito obrigado pela sua disposição de tirar um tempinho na agenda, dessa correria da agenda, né, para estar aqui conosco. E eu quero começar conversando com o senhor com a pergunta da sua defesa lá. Por que o senhor defende Santa Catarina na COP30? Bom, primeiramente cumprimentá-lo, Lomar. Obrigado. Extensivamente a toda essa equipe maravilhosa da Fecoagro, o Ivan, o Arno, nosso presidente. Dizer a vocês que é uma alegria estar aqui. Legal. Conversando sobre um tema tão importante para os catarinenses, para o Brasil principalmente, né? E dizer de que acabei me entusiasmando por este tema e rodei Santa Catarina para que eu pudesse ter mais solidez no nosso encaminhamento, né? Nós vamos procurar na COP desenvolver um jeito diferente de discutir meio ambiente. Ou seja, nós vamos discutir a preservação, mas nós queremos também discutir o custeio desta preservação e também mostrar ao mundo o que Santa Catarina já faz. Então, no Parlamento Catarinense, nós dividimos essa etapa de conversa com a comunidade de Santa Catarina em dois focos. A Comissão de Meio Ambiente, que ela é coordenada pelo deputado Marquito, promoveu um trabalho junto à sociedade para exclusivamente falar de meio ambiente, preservação ambiental. E eu já desenvolvi através da Frente Parlamentar de Acompanhamento da COP o desenvolvimento do tema com foco na cadeia produtiva, do agronegócio à nossa indústria, comércio e prestador de serviço, para tentarmos mostrar um lado diferente de que Santa Catarina já possui, diferente de muitos países, né? Porque aqui em Santa Catarina eu defendo a tese e ela é verídica. Quem preserva, produz. Quem produz, também preserva, aqui em Santa Catarina. Então é esse olhar que nós queremos mostrar a eles. E no desenrolar desta conversa, que nós teremos a oportunidade durante 2 dias na COP, dia 11 e dia 12, que aliás, digo a você e a todos que nos acompanham, não foi fácil conseguir entrar nesse circuito, principalmente porque quando se fala de agronegócio, a tese ambientalista sempre põe um pé no freio no processo e dificulta um pouquinho. E depois de muita insistência, eu fui 2 vezes até Belém, contei com a ajuda do governo, também do parlamento, mobilizamos as assembleias legislativas do Brasil através dos seus presidentes e um encontro em Belém, para que todos se atentem a esse momento. Depois de tanta articulação, nós conseguimos este espaço dentro do momento da COP para podermos levar essa imagem, esse posicionamento de Santa Catarina. Então o meu foco é mostrar a cadeia produtiva e trabalhar incessantemente nas compensações a quem preserva o meio ambiente. Eu queria entrar num detalhe aqui, presidente. Eu vi, presidente, sempre presidente, né? Hoje é deputado, enfim, obrigado, Mauro. Você tem feito umas defesas de que hoje 30% do PIB é do agro. Nós temos aí entre 65% e 70% das exportações do agro. Nós preservamos algo em torno de 38%, 40% das nossas florestas, né?
Santa Catarina é um case de sucesso entre preservação ambiental e esse conceito de produção sustentável? Você entende assim? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, Lomar, até porque os meus cabelos já revelam a minha idade, né? Então, se nós voltarmos aí uns 40 anos atrás, em Santa Catarina, e vamos falar mais da área rural, nós vamos perceber que hoje nós temos muito mais floresta do que nós tínhamos naquela época. Por quê? Porque naquela época se desmatava até os morros, né, com o objetivo de plantar feijão, de plantar milho, e era o que se oferecia, era a sobrevivência da sociedade. E com o tempo, e com um trabalho muito forte do cooperativismo, o agricultor acabou descobrindo outras fontes de produção no interior. Aí veio o suíno, veio o frango, veio o peru, veio o leite, que acabou diminuindo essas áreas, e essas áreas conscientemente o agricultor passou a fazer preservação nessas áreas, né? Então Santa Catarina hoje verdadeiramente já possui mais de 38% de mata. Né? Mata nativa, não foi mata plantada, é mata que com o tempo se regenerou, e hoje nós temos uma mata com uma sustentabilidade muito grande em nosso território, né? Então, ou seja, fizemos o nosso dever de casa. Enquanto a gente faz um comparativo com outros países, né, principalmente europeus, nós vamos encontrar lá de mata nativas em torno de 3%, né, do seu território. Então Santa Catarina já tem feito isso ao longo de toda a sua história, né? E isso precisa ser mostrado, porque a visão internacional que se tem do Brasil, que aqui é só queimada, que aqui ninguém cuida do meio ambiente, de que o brasileiro está sendo relapso quando se trata de questões ambientais, e nós queremos mostrar que não é isso. Nós temos as nossas responsabilidades, o brasileiro, o catarinense tem consciência de que ele precisa cuidar para o amanhã, para o depois da manhã, para as gerações futuras, e está fazendo isso. Mas a que custo? A um custo único e exclusivamente próprio. Né, próprio. Então, se querem que a gente faça todo esse processo de preservação, e já estamos fazendo, nos ajudem a pagar a conta, que não é uma conta barata, né? Não é uma conta barata. Isso eu sempre faço um comparativo. É mais ou menos igual nós pegar a vida do agricultor na sua propriedade, que hoje aqui em Santa Catarina já constituiu 20% da propriedade como reserva legal. A seu custo, lá no cartório, teve que ir lá e registrar essa reserva legal, né? É a mesma coisa que pegar um cidadão que mora na cidade, tem uma casa com 5 leitos, um desses leitos ele passa a chave na porta e diz: se você não vai ocupar, esse vai ter que ficar aqui de reserva. Ele pagou, mas esse ambiente ele não ocupa. Essa é a vida do agricultor. Está ocupando indiretamente com a preservação, melhoria do ar, da água e de tantos outros fatores, né? Mas a que custo isso? Somente é um custo seu, então nós precisamos de uma compensação. Se esses países não fazem o seu dever de casa, que nos ajude, então nós que estamos fazendo esse dever. Tem um detalhe que chama atenção, em ouvindo o seu depoimento, deputado. Nos últimos anos, a redução do desmatamento da Mata Atlântica aqui no estado passou de 80%, 85%, 86%. Nós temos um código ambiental que serviu de base para muitos estados aí, né? E quando o senhor fala em financiamento, quando vem financiamento, fala-se só na preservação da floresta amazônica, como se ela fosse necessária, absoluta, ninguém está questionando aqui. Mas e as questões pontuais nos estados, como o senhor fala? Como que se buscaria isso, essas compensações? Os países têm que nos entender, nós temos que nos mostrar, como o senhor vai mostrar o agro, falar das questões pontuais de cada estado, o senhor não entende por aí? Existem várias formas de acontecer esta compensação, né? Se nós falarmos de perímetro urbano, hoje nós estamos carentes em algumas situações. Saneamento básico, por exemplo, a gente precisa evoluir bastante. Então uma compensação por tudo isso pode ser até auxílios aos nossos municípios para que eles possam investir em saneamento básico, porque é um custo muito caro. E a maioria das prefeituras faz o seu dever, que é educação, saúde, infraestrutura, né? E aí se sobrar um pouquinho do recurso, vai para as demais áreas. Então quando se fala em saneamento básico, né, que é necessário, eles não têm recurso suficiente para fazer investimentos, porque são investimentos caros. Então eu vejo que aí é uma forma de poder ajudar o município em si. Quando nós falarmos de agricultura, nós já temos exemplos, né, mundo afora, de alguns países que já fazem uma indenização ao agricultor que mantém a sua reserva legal, ou seja, que mantém a mata
preservada, ele recebe por ano, recebe por mês, um valor financeiro para auxiliá-lo dentro desse processo de preservação e também transformar esta preservação também como uma pequena fonte de renda, por que não se dizer assim? Porque está servindo à humanidade, está servindo ao mundo, né? Então são dois exemplos importantes e dentro das nossas conversas e reuniões que fizemos ao longo de todas as regiões do estado de Santa Catarina, esses dois focos foram muito debatidos, as pessoas foram incisivas em nós termos uma compensação nessas duas linhas. E outros exemplos também foram trazidos, né, como é o caso da energia renovável, para que tenha uma isenção de taxas e tributos a nível de países. Por quê? Porque isso sirva como um incentivo para quem está lá colocando placa solar, para quem tiver um investimento numa energia eólica, né? Nessas energias que não têm um impacto ambiental muito forte. E hoje a gente se percebe que há uma corrente defendendo o contrário, que vem com uma carga tributária para cima de algo que há muito tempo a gente lutou para que não tivesse tributação. Sim, pois é. Então eu vejo que o mundo precisa caminhar nessa linha também, incentivando esses modelos. E um dos encaminhamentos também que foi nos trazido foi esse, de buscarmos junto à COP, além dessas compensações, também a isenção de tributos e taxas sobre esses investimentos feitos, quer seja lá na propriedade privada do seu agricultor ou lá no seu comércio na cidade e até mesmo nas pequenas geradoras desse tipo de energia. Então esses encontros regionais foram de muita valia, esses que aconteceram na busca de subsídios, seja nessa área ambiental mais coordenada pelo Marquito ou da área geral de produção que o senhor coordena? Sim, todos eles foram importantíssimos, né? O Marquito dentro da linha dele, o deputado Marquito, e nós envolvendo Fiesc, Faesc, OSESC, FECAM e também governo do estado, conseguimos trazer este olhar diferente. Então muitas ideias importantes vieram ao longo desta caminhada, mas acima de tudo o que mais me chamou muita atenção, porque aquilo que eu disse no início, o olhar que eles têm de fora é um olhar distorcido daquilo que é a nossa realidade. Eu imaginei que nesses momentos a cadeia produtiva vinha com um olhar estritamente reservado à produção e não preocupação com o meio ambiente, mas foi o contrário, veio a preocupação com o meio ambiente conciliada com a produção. E nós temos inúmeros exemplos aqui em Santa Catarina, quando nós vamos lá visitar a propriedade do nosso agricultor, a gente vê fortemente a força do agronegócio, do cooperativismo, reestruturando a propriedade do agricultor, e isso tudo nos enche os olhos de alegria. Por quê? Porque aqui nós estamos preocupados com o meio ambiente, mas precisamos de parceria, não somente de exigências. E eu vejo também a gente que anda muito pelo interior, nas propriedades, via cooperativas, as agroindústrias, que hoje para você ter um complexo de produção, seja de suínos e aves, você tem que ter água, você tem que ter preservação ambiental de dejetos, você tem que ter uma série de questões que a própria agroindústria e as cooperativas exigem. Quer dizer, a gente faz a nossa parte, talvez a propaganda não seja a melhor. E a COP eu acho que é o lugar certo para fazer esse tipo de defesa, né? Até porque Santa Catarina, o senhor deve concordar, a gente se torna um case de sucesso. Como é que tu tem 1,1, 1,3 do território brasileiro e a quinta, sexta economia, não é? Verdadeiramente é isso, é porque tem muita gente que por fora do processo ele ganha muito vendendo a desgraça, né? Vendendo a coisa ruim. Então, um foco de uma coisa muito pequenininha, às vezes toma uma envergadura por falta de conhecimento de quem está acompanhando, porque as redes sociais elas estão para o bem e para o mal também. Né? Então, quando a pessoa não tem a informação, ele acaba mandando para frente esta informação distorcida que acaba tirando uma imagem tão positiva que é o real que nós vivemos hoje aqui no território catarinense. Santa Catarina é o único estado que vai estar representando nessas defesas lá na COP30 ou tem outros estados também? O senhor tem conhecimento disso? Nós conseguimos, Domar, através desta conversa inicial que teve fruto numa participação nossa, numa visita ao presidente, ao Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará, nós conseguimos, através da UNALI, que é a nossa grande associação, reservarmos um espaço e agregarmos todas as assembleias legislativas do Brasil dentro do processo de discussão. É claro que um estado tem um pouco mais interesse, outros menos interesse, mas esse espaço vai estar lá reservado, franqueado para que os parlamentos estaduais do Brasil possam expor o seu ponto de vista, porque nós temos situações diferentes. Eu estou falando hoje de Santa Catarina. Eu poderia discorrer aqui, falar da Amazônia, de outros lugares, mas não é da minha competência nesse momento desta discussão. Eu quero falar de Santa Catarina, quero falar da cadeia produtiva e da nossa preservação ambiental. O senhor está preparado para enfrentar as agruras? Porque vai ter muita pauleira lá, né? Porque quando a gente fala em produção agrícola,
A gente tem, eu quando cheguei no cooperativismo, no começo, a gente tinha muito essa coisa que o agricultor era o bandido da história, que polui, que não preserva. O senhor acabou de falar, hoje tem reserva legal, se o cara não tem água, a propriedade não subsiste, né? Mas certamente a defesa lá vai ter que ser muito bem estruturada, né? Não tenha dúvida, né? Às vezes a gente busca se subsidiar de boas assessorias também. Sim. Para que a gente não fale algo que não possa sustentar no dia seguinte. Então, justamente esta foi um dos objetivos que nós fizemos essas conversas no estado catarinense, para que eu não seja somente a voz do deputado Mauro de Nadal naquele momento, mas a voz daqueles que pensam uma Santa Catarina cada vez melhor e oferecem isso ao mundo, porque hoje o nosso agronegócio ele representa muito na economia catarinense. E se nós fecharmos na ponta do lápis, o PIB nosso do agronegócio ele fica muito mais alto. Sim. Porque em todas as ramificações de Santa Catarina tem um dedo, um braço do nosso agronegócio. E aliás a competitividade lá fora leva uma qualidade de excelência de Santa Catarina. Por quê? Porque esta preocupação é como você falou no inicial, tem que ter água, sim, mas tem que ter toda a sanidade da propriedade para que este produto tenha aceitação no mercado externo. E isso o cooperativismo faz muito bem. O agronegócio catarinense, através das nossas indústrias voltadas a esta produtividade, eles cuidam no mínimo detalhe com cercamento da propriedade, com higienização. É um negócio espetacular. Sim. Então, quando eu me emociono em falar do agronegócio, eu me emociono porque conheço. Eu venho de um município pequeno, eu venho de uma base de município agrícola. Então, a gente sabe o que é o dia a dia do agricultor e o quanto ele se esforça para ter esta qualidade e garantir esta comercialização externa do produto catarinense, né? Então é isso que nós precisamos, é estabelecer um jeito de furar esta bolha e mostrar o que Santa Catarina faz de bom e de melhor, produzindo com qualidade. E quando a gente sai do estado, deputado, muita gente questiona como que Santa Catarina chegou nesse patamar. Aí é difícil de explicar, né? Mas eu tenho uma defesa minha. Eu acho que há uma comunhão muito forte entre instituições, o parlamento e o governo, né? Porque se nós temos uma importância tão grande no PIB, se deve a essa junção. Porque tem muitas leis que têm que sair do parlamento, o governo tem que aprovar, tem políticas públicas do governo que tem que chegar. Eu tenho um case da FECOAGRO que o senhor conhece muito bem, que é o Terra Boa, antigo troca-troca, que começou lá no governo de Esperidião Amin, com as enchentes em 83, que o agricultor perdeu tudo, lavoura de milho, carroça de boi. Então, assim, houve essa comunhão, eu acho que isso deve ser o ponto importante desse sucesso que a gente tem aí na agricultura ou no estado de Santa Catarina como um todo. Né? Não tenha dúvida, não tem como dissociar. Né? Todos esses atores importantes com o Poder Legislativo catarinense e com o governo do estado. Então tem que ter uma grande sintonia, né? A própria Frencope, dentro da Assembleia Legislativa, nos traz muito subsídio para desenvolvermos projetos importantes, né? Defesa de algumas bandeiras que são levantadas pelo agronegócio. E assim vem toda a cadeia produtiva organizada, como é o caso do trabalho da Fiesc, da Faesc, né? Até mesmo dos nossos municípios, pela FECAM, pela UVESC. Então, Santa Catarina dá para se dizer hoje que é um estado diferenciado, porque a gente consegue convergir dentro de um processo de encaminhamento. Então, seguidamente, a gente chama esses atores para o parlamento para que eles nos forneçam subsídios importantes para a gente amadurecer, melhorarmos, corrigirmos algumas diferenças que prejudicam a cadeia produtiva catarinense nos mais diversos setores. E para isso precisa ter uma boa sintonia entre governo e parlamento, porque o parlamento não pode ser só o recepcionista da informação e do pedido. Ele tem que ter um desdobro desse processo de construção, e aí entra o executivo, entra o governo do estado. E hoje dá para se dizer de que a sintonia é muito fina entre o governador Jorginho e sua equipe com o parlamento catarinense. Isso iniciou na minha passagem pela presidência 2023-2024 e não está sendo diferente agora com o presidente Júlio Garcia. O senhor falou agora há pouco sobre financiamento, né, para as estruturas de clima, né? Enfim, do geral aí das propriedades. O senhor tem ideia de como isso poderia funcionar? Já tem um projeto, o governo tal gostaria de investir em Santa Catarina, precisa fazer os projetos, isso são coisas que vêm
após o processo da COP, ou o senhor já tem em mente mais ou menos alguma coisa nesse sentido? Nós temos alguns exemplos a nível mundial aí que a compensação, quando você fala do agronegócio, ela é uma compensação feita pela dimensão de área preservada, né? De acordo com o número de hectares da sua propriedade, é um X valor por hectare que o agricultor vai perceber ao longo do ano pelo trabalho que prestou, né? Mas existem também outras formas. Por exemplo, hoje a nossa indústria. Nós temos exemplos, cases em Santa Catarina, em que a nossa indústria, né, ela capta a água da chuva e devolve ao meio ambiente a água mais limpa do que ela captou. E ela utiliza a água em todo o seu ciclo e devolve ela limpa, né? A energia de consumo dessa indústria, ela é toda captada de energia solar. Mas qual é o incentivo que ele tem para a busca disso? Ele não tem incentivo nenhum. Hoje nós temos o tal do crédito de carbono, né, que é muito desafiador. Hoje, para você conseguir buscar o crédito de carbono, primeiro vai ter que pegar um colega da minha profissão, que é advogado, né? Vai ter que ter um advogado para organizar a papelada. Isso tem que ser mais simplificado. Quando a gente exigiu do agricultor fazer reserva legal, só veio determinação de Brasília, cumpra-se, vá lá e faça no cartório. E o agricultor tem que se virar. Agora, quando ele tem que buscar uma compensação, a burocracia parece que consome e desanima, desestimula. Então tem que ter linhas de créditos mais facilitadas a quem está fazendo todo esse processo de preservação, né? Então eu vejo que pro comércio e indústria dá para se canalizar através dessas linhas de financiamento, de captação de recursos, o agricultor através de indenizações por área preservada, e assim a gente vai fazendo o desdobro com exemplos que já dão certo e também algo que podemos criar ao longo de toda a discussão. Em Santa Catarina tem funcionado bem os fundos, né? Fundo Social, Fundo da Agricultura, que são ações que são colocadas lá para fomentar, né? Quem sabe isso pode ser um pensamento também dentro desse contexto. Não tenha dúvida, porque o desdobro disso, Domar, ele também vai render reflexo na administração municipal, que pode também criar algo de incentivo, vai ter desdobro nos estados e até a própria Federação Brasileira, né? E os fundos sempre entram bem nesse processo porque ele desenrola com mais facilidade e faz as coisas acontecerem mais rapidamente. Porque ainda nós temos estabelecido no Brasil, que aliás na década de 80 foi criado o Ministério da Desburocratização, que de lá para cá se percebeu que nós criamos mais burocracia dentro do cenário do que desburocratizar, que era o objetivo daquele momento, né? Então nós temos que ainda caminhar muito para facilitarmos, né, esses acessos ao recurso público e até mesmo as ações por parte dos governantes, que também muitas vezes estão engessados no momento de fazer a execução de algo importante para a sociedade, né? Então a gente precisa evoluir bastante. E essas discussões todas elas acabarão desencadeando novos projetos, novas ideias, novos modelos, que com certeza irão facilitar a vida do brasileiro e, por que não se dizer, daqueles que verdadeiramente se preocupam com o meio ambiente e com produtividade. Falamos tudo ou não? Deputado, obrigado pela sua presença aqui com a gente nos estúdios, tá? De coração. Sei que o senhor tem uma agenda apertada, agradece a sua assessoria aí pela sua disposição. Quero agradecer a sua participação aqui no Conexão FECOAGRO também. Desejamos ao deputado Mauro, aos deputados que estarão na COP30 fazendo essas defesas, que nos defendam bem, né? E para vocês que estiveram conosco nessa jornada, muito obrigado, a gente se vê por aí. Tchau! Conexão FECOAGRO, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta.